Vamos lá, pessoal, vídeo 6. Tratar um pouquinho aqui de mais de preconceito, né? Xenofobia e questões ligadas às migrações. Não podemos esquecer que esse é o nosso tema central, tá? E como ele enseja outros tantos temas, né, que a gente acaba analisando aí mais fortemente, tá bom? Então tá, como eu estava falando para vocês, a gente passou nos séculos 18, 19, 20, né, e também 21, tanto é que tudo começou quando a gente falou dos haitianos que estão aqui em São Paulo, os bolivianos, isso são migrações, né? Migrações externas, quer dizer, ele sai do seu país para tentar uma vida melhor no outro país, né? Então, isso é um fato relevante aqui na nossa análise. É, Infelizmente, boa parte dessa população, ela sofre de preconceito, né? No caso, é muito comum, por exemplo, os haitianos sofrerem preconceito no Brasil, né? Os próprios bolivianos, eles acabam, muitos deles, por exemplo, no caso dos haitianos, eles têm formação universitária, têm curso técnico, têm uma capacidade produtiva, né, intelectual maior, mas eles acabam se submetendo a outros tipos de trabalho, trabalho mais braçal, né, trabalhos, né, que não exige tanto conhecimento assim, apesar de serem trabalhos importantes. Então, eles têm uma dificuldade de adaptação, tem uma outra dificuldade que é em relação ao preconceito. No caso do haitiano em específico, ele também tem a questão do preconceito racial que reside sim no Brasil. A gente sabe que essa coisa do mito racial no Brasil não é tão verdade assim, esses últimos anos vem mostrado isso bastante. Tá? Então, o Brasil, de alguma forma, ele não chegou a criar barreiras para essas pessoas entrarem e aqui trabalharem, né? Muitos foram até incorporados, mas isso em termos de políticas públicas, né? Como a sociedade lida com isso é uma outra situação, mas as políticas públicas, em essência, foram aquelas muito mais voltadas a abrigar parte dessa população do que o contrário. Tudo bem que a situação vem mudando agora, tá? Agora, sim, países que são um grande foco de deslocamento externo são os Estados Unidos. Por ser um país potente, rico, e ele recebe muitos imigrantes ilegais, diga-se de passagem, né, que são oriundos do México, que veio do México, que vem do México, melhor dizendo. Brasileiros também, né? Então eles usam as passagens entre as fronteiras de México e Estados Unidos para adentrar o país, né, no caso dos Estados Unidos, e ir lá trabalhar, porque por conta de melhores salários, melhores condições de vida, tá? Então, isso acabou ensejando também esse desenho que eu coloquei aqui para vocês, né, que é a fronteira entre México e Estados Unidos, que aqui vem sendo construído um muro, né, um muro pelo então presidente Trump, né, para evitar literalmente que entre imigrantes, principalmente mexicanos, né, e brasileiros. Muro que impede a migração, porque até agora a gente está falando de migração, sai de um lugar, vai para outro, sai de um lugar, vai para outro e tal, mas a gente também precisa falar dos muros, né? Muro entre Estados Unidos, apesar que esse não é o muro, né, que eu estou falando, eu não usei muita imagem, né? Aqui o Muro de Berlim, que separou a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Na época, o mundo, né, vivia sobre a Guerra Fria, sob a égide aí das duas superpotências, Estados Unidos, que representava o capitalismo, e União Soviética, que representava o socialismo. A Alemanha Oriental estava sob o poder da União Soviética e a Alemanha Ocidental sob o poder dos Estados Unidos. Muitos alemães orientais, né, estavam tentando fugir do socialismo, porque ali era uma ditadura, né, as condições de vida não eram das melhores, entendeu? E as condições na Alemanha Ocidental eram melhores. Então, isso forçou a União Soviética a construir esse muro para que eles não passassem de um lado para outro. Então, se a gente perceber, muros também, né, são temas importantes para a gente estudar os efeitos migratórios. Um outro muro também, que é o muro tal qual da vergonha como esse, é o muro de Israel, certo? Isso aqui eu vou trabalhar na próxima aula, porque tem alguns fatores aí que é importante trabalhar, tá bom?